Capítulo 27. Jovens observadores do sábado. Em 22 de agosto de 1857, estando eu na casa de oração em Monterey, Michigan, foi-me mostrado que muitos ainda não ouviram a voz de Jesus e a salvadora mensagem ainda não lhes tomou posse do coração, efetuando uma reforma na vida. Muitos dos jovens não têm o Espírito de Jesus. O amor de Deus não lhes está no coração, portanto, toda tentação natural tem a vitória, em vez de ter-na o Espírito de Deus e a salvação. Os que possuem realmente a religião de Jesus não se envergonharão da cruz, nem temerão carregá-la perante os que têm mais experiência do que eles. Caso almejem fervorosamente ser corretos, desejarão todo o auxílio que possam obter dos cristãos de mais idade. De boa vontade serão por eles ajudados. Os corações que se acham aquecidos pelo amor de Deus não serão entravados por bagatelas na carreira cristã. Falarão daquilo que o Espírito de Deus atua no interior. Cantarão isto, orarão sobre isto. É a falta de religião, a falta de vida santa que torna os jovens atrasados no desenvolvimento. Sua vida os condena. Sabem que não vivem como os cristãos devem viver. Por isso, não têm confiança em Deus nem na igreja. O motivo de se sentir os jovens mais em liberdade, quando de mais idades estão ausentes, é que eles se acham como os de seu grupo. Cada um pensa que é tão bom quanto o outro. Todos deixam de atingir o alvo, mas se medem uns pelos outros, e uns aos outros se comparam, e negligenciam o único modelo perfeito e verdadeiro. Jesus é um modelo genuíno. Sua vida de sacrifício, eis nosso exemplo. Vi quão pouco era tido em conta um modelo, quão pouco exaltado diante deles. Quão pouco sofrem os jovens, ou negam a si mesmos por sua religião. Sacrificar-se é coisa de que mal se pensa entre eles. Deixam inteiramente de imitar o modelo neste sentido. Vi que a linguagem de sua vida é: o eu precisa ser satisfeito. É preciso condescender com orgulho. Esquecem o homem de dores e experimentado nos trabalhos. Os sofrimentos de Jesus no Getsêmani, as grandes gotas de sangue no jardim, a coroa entretecida de espinhos que lhe feriram a fronte santa, não os comovem. Ficaram entorpecidos. Suas sensibilidades estão embotadas e perderam todo o senso do grande sacrifício por eles feito. Podem sentar-se e escutar a história da cruz, ouvir como os cravos cruéis foram pregados nas mãos e pés do Filho de Deus, sem que isso lhes mova as profundezas do ser. Disse o anjo: fossem esses introduzidos na cidade de Deus e fossem-lhes dito que toda a sua suntuosa beleza e esplendor lhes pertencia para desfrutarem para sempre, e eles não teriam nenhuma compreensão do alto preço porque essa herança lhes fora adquirida. Jamais avaliariam as incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Não beberam do cálice, nem foram batizados com o batismo. O céu manchar-se-ia se tais pessoas houvessem de morar ali. Unicamente os que partilham dos sofrimentos do Filho de Deus vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Podem desfrutar da indescritível glória e insuperável beleza do céu. A falta desta necessária preparação excluirá a maior parte dos jovens professos, pois não trabalharão com suficiente diligência e zelo para alcançar aquele repouso que ainda resta para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 9. Não confessarão sinceramente seus pecados para que sejam perdoados e apagados. Dentro de pouco tempo, esses pecados serão revelados em toda a sua enormidade. Os olhos de Deus não repousam. Ele conhece todo o pecado oculto aos olhos mortais. Os culpados sabem exatamente quais os pecados a confessar para que seu coração seja purificado diante de Deus. Jesus está lhes concedendo agora oportunidade de confessar, de se arrependerem em profunda humildade e purificarem a vida pela obediência e o viver a verdade. Agora é o tempo de endireitarem os erros e os pecados serem confessados, ou eles aparecerão diante do pecador no dia da ira de Deus. Os pais têm geralmente confiança demasiada nos filhos, pois muitas vezes
Quando eles estão confiantes, eles se acham em encoberta iniquidade. Pais, vigiem seus filhos com muito cuidado. Exortem, reprovem, aconselhem-nos ao se levantarem e quando estiverem sentados, quando saírem e quando entrarem. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. Isaías capítulo 28, verso 10. Sujeitem seus filhos enquanto são pequenos. Isto é tristemente negligenciado por muitos pais. Não tomam posição firme e dedicada como devem com relação aos filhos. Deixam que sejam semelhantes ao mundo, amem o vestuário e associem-se aos que aborrecem a verdade e cuja influência é venenosa. Assim fazendo, estimulam nos filhos disposição mundana. Vi que deve haver sempre, da parte dos pais cristãos, o princípio de estarem unidos no governo dos filhos. Existe a esse respeito uma culpa da parte de alguns pais: a falta de união. Esta falta se encontra por vezes no pai, mas mais frequentemente na mãe. A mãe excessivamente afetuosa anima os filhos e com eles condescende. O trabalho do pai muitas vezes o afasta de casa e do convívio dos filhos. A influência da mãe é que atua. Seu exemplo contribui muito para formar o caráter das crianças. Algumas mães excessivamente afetuosas toleram nos filhos erros que não deveriam ser suportados nem por um momento. Os malfeitos deles são muitas vezes ocultos ao pai. Artigos de vestuário ou qualquer outra concessão é feita pela mãe, com o entendimento de que o pai nada deva saber a esse respeito, pois ele reprovaria tais coisas. Aí é ensinada eficazmente aos filhos uma lição de engano. Depois, se o pai descobre esses erros, são apresentadas desculpas, e a verdade é dita só pela metade. A mãe não é franca, não considera como deve que o pai tem nos filhos o mesmo interesse que ela e que não deve ser mantido na ignorância dos erros ou tentação que precisam ser corrigidos neles enquanto jovens. Tem-se encoberto coisas. Os filhos conhecem a falta de união entre os pais, e isto tem seu efeito. E cedo começam a enganar, encobrir, dizer à mãe e ao pai de maneira diferente do que na verdade as coisas são. O exagero torna-se hábito e chegam a ser ditas grosseiras mentiras quase sem que a consciência se sinta culpada ou repreendida. Esses erros começaram com a mãe, ao esconder as coisas do pai, o qual deve ter igual interesse no caráter que os filhos estão formando. O pai devia ter sido consultado francamente. Tudo deveria ter sido exposto. O procedimento oposto, porém, tomado para ocultar os erros dos filhos, anima a disposição de enganar, a falta de veracidade e honestidade. A única esperança desses filhos, professem eles a religião ou não, é converterem-se cabalmente. Todo o seu caráter deve ser mudado. E refletida a mãe: você sabe, enquanto ensina seus filhos, que toda a vida religiosa deles é influenciada pelos ensinos que recebem na primeira idade? Submeta-os enquanto jovens, ensine-lhes a sujeitarem-se a você, e tanto mais rapidamente aprenderão a obedecer aos preceitos de Deus. Estimule neles disposição verdadeira e sincera. Nunca lhes dê ocasião de duvidarem de sua sinceridade e estrita veracidade. Vi que os jovens professam, mas não desfrutam o poder salvador de Deus. Falta-lhes religião, falta-lhes salvação. E as ociosas e inaproveitáveis palavras que proferem! Há um fiel e terrível registro a seu respeito, e os mortais serão julgados segundo os atos praticados no corpo. Jovens amigos, seus atos e palavras ociosas estão escritos no livro. Sua conversação não tem sido sobre as coisas eternas, mas sobre isto e aquilo, conversas comuns, mundanas, em que não se devem os cristãos empenhar. Tudo está escrito no livro. Vi que, se não houver inteira mudança na juventude, inteira conversão, podem eles perder a esperança do céu. Do que me tem sido mostrado, não mais da metade dos jovens que professam a religião e a verdade são verdadeiramente convertidos. Se houvessem se convertido, produziriam frutos para a glória de Deus. Muitos confiam numa suposta esperança, sem base real.
A fonte não está purificada, portanto, as correntes que dela procedem não são puras. Limpem a fonte, e puras serão as águas. Se reto for o coração, corretas hão de ser suas palavras, seu vestuário, suas ações. Falta a verdadeira piedade. Eu não desonraria meu mestre a ponto de admitir que seja cristã a pessoa descuidosa, frívola, que não ora. Não, o cristão alcança a vitória sobre os pecados que o espreitam, sobre suas paixões. Há remédio para o coração enfermo de pecado. Esse remédio está em Jesus, precioso Salvador. Sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres, e o mais forte precisa também possuir sua graça, do contrário, perecerá. Vi como esta graça pode ser obtida. Vão ao seu quarto e ali a sós roguem a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. Sejam fervorosos, sejam sinceros. A oração fervente pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, verso 16. À semelhança de Jacó, lutem em oração. Angustiem-se. Jesus, no jardim, suou grandes gotas de sangue. Vocês devem fazer um esforço. Não deixem seu aposento enquanto não se sentirem fortes em Deus. Então, vigiem, e enquanto vigiarem e orarem, se lhes há possível, manter em sujeição esses maus assaltos, e a graça de Deus pode e há de aparecer em vós. Longe de mim que eu cesse de os admoestar. Jovens amigos, busquem ao Senhor de todo o coração. Vão com zelo, e quando sentirem sinceramente que sem o auxílio de Deus perecerão, quando anelarem por Ele, como o servo brama pelas correntes das águas, então o Senhor rapidamente os fortalecerá. Então a paz de vocês excederá todo o entendimento. Se esperam salvação, precisam orar. Dediquem tempo. Não sejam apressados nem descuidosos em suas orações. Roguem a Deus que em vocês efetue completa reforma, que os frutos do seu Espírito habitem em vocês e brilhem como luzes no mundo. Não sejam obstáculo nem maldição para a causa de Deus. Podem ser um auxílio, uma bênção. Diz-lhe Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Não acreditem. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. Uma doce paz celestial penetrará a mente e dar-lhes-á prazer meditar em Deus e no céu. Deleitar-se-ão nas gloriosas promessas de sua palavra. Mas saibam primeiro que vocês deram início à conduta cristã. Saibam que deram os primeiros passos no caminho da vida eterna. Não se enganem. Temo, ou antes, sei que muitos dentre vocês ignoram o que seja a religião. Têm experimentado certa agitação, alguma emoção, mas nunca viram o pecado em sua enormidade. Jamais sentiram sua arruinada condição, desviando-se de seus maus caminhos com amarga dor. Nunca morreram para o mundo. São ainda amantes de seus prazeres. Apreciam entreter-se em conversas sobre assuntos mundanos. Ao ser, porém, apresentada a palavra de Deus, nada têm a dizer. Por que assim silenciosos? Por que tão tagarelas sobre coisas mundanas e tão mudos sobre o assunto que mais os deve interessar? Um assunto que lhes deve ocupar inteiramente o coração? A verdade de Deus não habita em vocês. Vi que muitos professam ser justos em sua profissão de fé, enquanto interiormente há corrupção. Não se enganem, professos crentes de coração falso. Deus olha para o coração. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, e Mateus, capítulo 12, verso 34. Vi que o mundo está no coração desses, mas a religião de Jesus não está aí. Se os professos cristãos amam mais a Jesus que ao mundo, gostarão de falar nele, o seu melhor amigo, em quem se encontram suas mais altas afeições. Ele veio em auxílio deles quando sentiram sua condição de perdidos prestes a perecer. Quando cansados e carregados de pecado, volveram-se para ele. Jesus lhes removeu o fardo da culpa e do pecado, tirou-lhes a dor e o pranto, e mudou todo o rumo de suas afeições.
As coisas que outrora amavam, agora aborrecem, e as que aborreciam, agora amam. Processou-se acaso em vocês esta grande mudança? Não se enganem. Ou eu nunca proferiria o nome de Cristo, ou lhe daria todo o meu coração, meu inteiro afeto. Devemos experimentar a mais profunda gratidão por Jesus aceitar essa oferenda. Ele requer tudo. Quando somos levados a render-nos às suas solicitações e a renunciar a tudo, então, e só então, lançar-nos a Ele em torno os braços de misericórdia. Mas que damos nós quando tudo entregamos? O coração poluído do pecado, para que Jesus o purifique, limpe por sua misericórdia, salve-o da morte por seu incomparável amor. E, todavia, eu vi que alguns achavam difícil entregar tudo. Envergonho-me de o ouvir, envergonho-me de o escrever. Vocês falam em abnegação? Que deu Cristo por nós? Quando julgam ser demais que Cristo exija tudo, dirijam-se ao Calvário e chorem ali por esse pensamento. Contemplem as mãos e os pés de seu libertador, dilacerados pelos cravos cruéis, a fim de vocês serem lavados do pecado por seu sangue. Os que experimentam o amor de Deus, esse amor que compele, não perguntam quão pouco se pode dar para alcançar a recompensa celeste. Não pedem a mais baixa norma, antes aspiram à perfeita conformidade com a vontade de seu Redentor. Com desejo ardente, entregam tudo e manifestam zelo proporcional ao valor do objeto que buscam. Qual é esse objeto? A imortalidade, a vida eterna. Meus jovens amigos, muitos dentre vocês estão lamentavelmente iludidos. Têm se satisfeito com alguma coisa inferior à religião pura e incontaminada. Quero despertá-los. Os anjos de Deus estão procurando despertar vocês. Oh, que as importantes verdades da palavra de Deus os despertem para o senso do perigo que correm, levando-os a cabal exame de si mesmos. Seu coração é ainda carnal. Não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos capítulo 8, verso 7. Esse coração carnal deve mudar, para vocês verem tal beleza na santidade, que anelem por ela, assim como o servo brama pelas correntes das águas. Então amarão a Deus e amarão a sua lei. Então o jugo de Cristo será suave e o seu fardo leve. Conquanto tenham provações, estas, devidamente suportadas, tornam simplesmente o caminho mais precioso. A herança imortal destina-se ao cristão abnegado. Vi que o cristão não deve dar valor demasiado ao entusiasmo dos seus sentimentos, nem depender muito disso. Esses sentimentos nem sempre são guias seguros. Todo cristão deve cuidar de servir a Deus, movido por princípios, não ser regido por sentimentos. Assim fazendo, exercitar-se-á a fé e se desenvolverá. Foi-me mostrado que se o cristão viver vida humilde, abnegada, o resultado será paz e alegria no Senhor. Mas a felicidade máxima será experimentada mediante o fazer bem aos outros, em tornar outros felizes. Tal felicidade será perdurável. Muitos jovens não têm firme princípio para servir a Deus. Não exercem fé. Sucumbem sob qualquer nuvem. Não têm força de resistência. Não crescem na graça. Parece guardar os mandamentos de Deus. Fazem de quando em quando uma oração formal e são chamados cristãos. Os pais acham-se tão ansiosos a respeito deles que aceitam qualquer coisa que lhes pareça favorável e não trabalham com eles. Não ensinam que a mente carnal deve morrer. Animam-nos a virem e desempenharem uma parte. Deixam, porém, de levá-los a esquadrinharem o próprio coração com diligência, a examinarem a si mesmos e avaliarem o preço do que constitui ser cristão. O resultado é que os jovens professam ser cristãos, sem provar suficientemente os próprios motivos. Diz a testemunha verdadeira: Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16. Satanás quer que vocês sejam cristãos nominais, pois assim poderão melhor servir aos seus desígnios. Se tem uma forma de piedade e não a piedade verdadeira,
ele os pode usar para seduzir outros ao mesmo caminho, isto é, a iludirem a si mesmos. Algumas pobres criaturas olharão para vocês em vez de porem os olhos na norma bíblica e não chegarão mais alto. São tão bons quanto vocês e ficam satisfeitos. Insiste-se muitas vezes com jovens para cumprirem deveres, para falar ou orar nas reuniões. Insiste-se para morrerem para o orgulho. São instigados a cada passo. Tal religião de nada vale. Transforme-se o coração carnal, e não lhe será tão enfadonha tarefa servir a Deus, ó vocês, professos de coração frio. Todo aquele amor ao vestuário e orgulho da aparência desaparecerão. O tempo que passam diante do espelho, arranjando os cabelos a fim de agradar a vista, deve ser empregado em oração, a fazer exame interior. Não haverá no coração santificado lugar para o adorno exterior. Antes, haverá diligente e ansiosa busca do adorno interior, as graças cristãs, os frutos do Espírito de Deus. Diz o apóstolo. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. Subjuguem a mente carnal, reformem a vida, e a pobre estrutura mortal não será tão idolatrada. Caso o coração seja reformado, isto se demonstrará na aparência exterior. Se Cristo for em nós a esperança da glória, nele descobriremos tão incomparáveis atrativos que o coração ficará enamorado. Apegar-se-á a ele, preferirá amá-lo, e cheio de admiração por ele, esquecerá o próprio eu. Jesus será magnificado e adorado, e o eu rebaixado e humilhado. A confissão religiosa, sem esse profundo amor, porém, é mera conversa, árida formalidade e enfadonha tarefa. Muitos dentre vocês talvez conservem na cabeça um pouco de religião, uma religião exterior, ao passo que o coração não está purificado. Deus olha para o coração. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 13. Ficará ele satisfeito com coisa alguma que não a verdade no interior? Toda alma verdadeiramente convertida apresentará os inequívocos traços de estar subjugada à mente carnal. Falo claramente. Não creio que isto desanime um coração cristão. E não quero que nenhum de vocês chegue ao tempo de angústia, sem uma bem fundada esperança em seu Redentor. Decidam conhecer o pior aspecto de seu caso. Certifiquem-se se têm uma herança no alto. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembre-se de que Jesus apresentará a seu Pai uma igreja sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Como hão de saber que estão aceitos por Deus? Estudem com oração sua palavra. Não a deixem de lado por nenhum outro livro. Esse livro convence do pecado, revela plenamente o caminho da salvação, apresenta alta e gloriosa promessa, revela-lhes um Salvador completo e ensina-lhes que unicamente mediante sua ilimitada misericórdia podem esperar a salvação. Não negligenciem a oração particular, pois é a essência da religião. Com sincera e fervorosa oração, roguem pureza de coração. Supliquem tão ardente e fervorosamente como o fariam por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Permaneçam perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vocês gerados quanto à sua salvação e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. A esperança da vida eterna não deve ser recebida sobre frágeis fundamentos. É um assunto que deve ser assentado entre Deus e a própria pessoa, assentado para a eternidade. Uma suposta esperança, e nada mais, demonstrar-se-á a sua ruína. Uma vez que tem de subsistir ou cair pela palavra de Deus, a essa palavra é que devem olhar em busca de testemunho em seu caso. Aí podem ver o que lhes é exigido para se tornarem cristão. Não deponham sua armadura, nem abandonem o campo de batalha, enquanto não obtiverem a vitória, triunfantes em seu Redentor.